Estamos de volta com o grande debate. Nosso assunto agora é a prisão de Anderson Torres. A Polícia Federal abriu 2 procedimentos internos contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso desde janeiro, depois dos atos criminosos em Brasília contra as sedes dos 3 poderes. Na ocasião, Torres era o secretário de Segurança Política do Distrito Federal e tinha viajado para os Estados Unidos, você deve muito lembrar. Essa apuração é do nosso analista Gustavo Uribe. Vamos ver agora. Se a vida de Anderson Torres já estava difícil, pode ficar pior ainda nos próximos dias. Isso porque a CNN Brasil confirmou com fontes da Polícia Federal que foram abertos 2 procedimentos contra o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal. Um deles pode ter o seu resultado nos próximos dias e seria a anulação, o corte do salário mensal pago a Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal. Ele recebe uma remuneração de cerca de 30 mil, mas ele está preso desde janeiro deste ano, depois do quebra-quebra em Brasília do 8 de janeiro. O segundo procedimento é um procedimento interno relacionado à permanência de Anderson Torres nas fileiras da Polícia Federal. Esse deve ter o seu resultado em médio e longo prazo, mas pode levá-lo a ser expulso da corporação policial. Anderson Torres recebeu neste final de semana a visita de senadores e deputados do PL. Eles disseram à reportagem da CNN Brasil que Anderson Torres não está bem psicologicamente. Foi esse o argumento utilizado pela defesa dele para que ele não depusesse a Polícia Federal em relação àquela investigação sobre uma lista da Polícia Rodoviária Federal de pontos onde foram realizadas blitz no ano passado durante o segundo turno da disputa presidencial de 2022. Há uma desconfiança de que foi um plano arquitetado para prejudicar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Para amanhã foi marcado um novo depoimento. Ainda não há uma confirmação se dessa vez Anderson Torres falará com a Polícia Federal. Vamos ao debate, então. Estou hoje com a Samantha Maier, o Vinícius Poit, a Gabriela Araújo, que fazem parte do nosso time, e a nossa convidada, já de outros carnavais também, a advogada Priscila Pamela Santos. Boa tarde, Priscila. Pamela, bem-vinda. Não vou começar com você, vou começar hoje. Já não é a primeira vez, então a gente faz assim. Vou começar hoje com a Samantha. Samantha, uma possível perda de cargo e salário de Anderson Torres seria uma condenação antecipada do ex-ministro? Bom, boa tarde a todos, bem-vinda. Eu entendo que sim, né? Ainda não há nenhum processo judicial, nem nenhuma decisão judicial condenando o Anderson Torres. É claro que isso ocorre na via administrativa, mas da mesma maneira que a gente tem o processo judicial, no processo administrativo tem que ser instaurado inquérito administrativo, tem que ser assegurado ampla defesa e contraditório para o Anderson Torres e só depois disso é que se aplica a penalidade. Nesse momento, eu ainda acho bastante prematuro, porque ainda não há nenhuma ação penal a que o Anderson Torres esteja respondendo. Ele está sob prisão preventiva, questionável a prisão preventiva, porque a gente não verifica os elementos que servem para se conceder a prisão preventiva, que é a garantia da ordem política e econômica, enfim, esses elementos não se encontram presentes, ele não está no exercício do cargo, ele não representa uma ameaça, então ele já poderia estar respondendo esse processo em liberdade. Mas é claro que esse aspecto administrativo não deixa de ser uma condenação antecipada e, ao meu ver, equivocada, porque a gente tem que seguir, tanto no processo administrativo como no processo judicial, o devido processo administrativo, a ampla defesa e o contraditório. Muito bem, uma dúvida até genuína, vou passar para a Gabi agora, Gabi, mas você pode também falar mais, Samantha, sobre isso, que é qual é o procedimento quando a gente tem alguém em prisão recebendo salário? Eu digo isso porque a pessoa responsável pelo assassinato de Marielle Franco, que ficou presa, o policial federal Rony Lessa, recebeu salário durante muitos anos ainda. Então eu queria saber como é que funciona isso, essa prisão e receber os vencimentos, inclusive pagos pelo poder público. Gabi.
Primeiro, eu queria dar boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando e dizer que eu estou muito feliz que hoje o nosso quadro está bem representativo, né? Está representando a maioria da população brasileira em gênero e raça, e o Poit está aqui nos fazendo companhia. Obrigada, Poit. Prazer. Tá tudo normal e tem o Poit. É isso. Eu sou anormal, então. Assim, né? A gente falar, pensando no corpo social, a gente está aqui bem representado, né? Porque os homens só são maioria na política, não na população. Mas, Poit, bom, vamos lá. Bom, vamos fazer primeiro uma distinção, respondendo à pergunta da Lu. Com relação aos crimes e com relação às infrações disciplinares administrativas, existem legislações bem diferenciadas, né? Então, para alguém, um funcionário público, ele ser condenado por um crime, ele tem que ir lá cometer algo, tá dentro do tipo penal, ele vai ter direito, né, à ampla defesa dentro do processo judicial. Tudo isso corre independentemente da apuração, né, dentro do processo administrativo. Eu concordo em parte com o que a Samantha falou, principalmente nos termos jurídicos. Obviamente, ele vai ter direito ao devido processo administrativo, com ampla defesa, direito ao recurso, mas a administração pública pode, né, julgar o processo administrativo de forma diferente do que vai ser julgado, por exemplo, o processo penal. Não necessariamente o Anderson vai precisar ser condenado na esfera penal para que ele seja também condenado na esfera administrativa, até porque as infrações dentro da administração pública são diferentes das infrações no processo penal. Então, o que eu estou vendo que está acontecendo aqui nesse momento, que deve ser o que está sendo aplicado, pelo que eu entendi da matéria, é uma medida cautelar dentro do processo administrativo que também pode acontecer num processo judicial. E por que isso pode acontecer? Uma medida cautelar pode ser aplicada no processo administrativo para simplesmente afastar um funcionário público caso haja risco de que ele interfira de alguma forma na investigação, por exemplo, tá? Existem vários outros aspectos, mas ele pode pode de alguma forma, com o uso da sua influência, né, interferir na investigação até pelos contatos. A outra questão é pela imagem da administração pública, né, tendo em vista a repercussão disso que está acontecendo. Agora, não necessariamente esse afastamento vai implicar na perda de salário, Lu, porque para que digam você não vai mais receber o salário, ele tem que cumprir todo o trâmite administrativo, eventualmente no futuro, caso ele seja condenado e que se entenda que ele não deve mais receber esses salários, e aí sim isso acontecerá, porque ele tem o direito à defesa também, né? A gente concordando ou não. É por isso que acontece muitas vezes de a pessoa está presa, não está trabalhando dentro da administração, mas precisa terminar o processo administrativo para que ela se decida se ela vai ou não continuar recebendo salário. Muito bem, então nesse sentido estará garantido, ou está nesse momento garantido o direito aí à ampla defesa e todos os direitos ao ex-ministro Anderson Torres. Ô Poit, queria te dizer que você é um querido, hoje você só está experimentando ser minoria, mas você é um querido. A gente tem essa experiência de minoria aqui sempre, nós três, hoje é a sua vez, Poit. Poit, essa possível perda de cargo e salário de Anderson Torres seria uma condenação antecipada do ex-ministro? Na minha opinião, começando pela resposta, sim, Lu. Mas primeiro, boa tarde a você, Gabi, a doutora Priscila, a doutora Samantha também, professora, e todos que estão acompanhando a CNN. É um prazer estar com vocês aqui. Aliás, sempre defendi maior participação das mulheres na política, que compõem a maioria da população, mas infelizmente na política no Congresso está em torno de 15% da representatividade. Então, legal a gente estar dando esse exemplo aqui nesse grande debate de hoje. Lu, eu acho que foi um tema bastante trabalhado aqui no grande debate e opiniões fortes, não só do campo da direita, mas da esquerda, né? O Tardelli, que não está aqui hoje, mas sempre verbalizou muito, que esta prisão preventiva do Anderson Torres está passando de todos os limites. Inclusive, a qualidade do depoimento dele está cada vez indo por água abaixo. A sanidade mental do cara que está ali, né, a família, as filhas já saíram da escola, agora a própria Polícia Federal entrando com um procedimento aí que pode causar a suspensão do salário dele. E ele, como a doutora Samantha disse, qual ação penal? Né? Ele foi condenado a alguma coisa já? Não foi. Só que quanto mais o tempo passa, qualquer possível delação premiada, qualquer depoimento dele, outro dia mesmo já foi cancelado, porque falaram, olha, o cara não tem capacidade de depor. E segundo os relatos, né, do próprio senador, de quem foi visitar, o cara tá magro, barbudo,
tá na lama, né? Palavras deles. Então, eu acredito, Lu, que os limites foram ultrapassados, difícil até de aproveitar algum depoimento do Anderson Torres. Não estou falando que ele é inocente não, gente. Só estou falando que o processo foi extremamente atropelado nesse caso, assim como a justiça já atropelou em outros também. Vamos lá, Priscila, agora, se Anderson Torres perder cargo e salário, seria uma condenação antecipada? Eu não vejo que seria uma condenação antecipada, né? Assim como bem pontuou aqui a Gabriela, a independência entre as esferas administrativa e a esfera penal. Embora não haja ali uma denúncia, né, um processo penal formalizado, ele está sendo investigado e a instauração de procedimento administrativo que vise essa suspensão momentânea, ela é como seria paralelamente uma medida cautelar aplicada no penal. E é por essa razão que ele está preso no criminal, inclusive por uma medida cautelar, por se entender neste momento que a soltura dele poderia implicar, trazer algum tipo de prejuízo para as investigações. Então, lá também há essa imposição cautelar, aqui na esfera administrativa também muito provavelmente há razoabilidade para a aplicação da medida, né? É claro, ele vai ter direito à ampla defesa, ao devido processo legal, isso é importantíssimo, são postulados basilares constitucionais da nossa sociedade, então nenhuma pessoa pode ter ao final uma condenação sem que esses princípios sejam de fato observados, mas há sim essas possibilidades de medidas cautelares que podem ser aplicadas no decorrer do processo. Então não vejo como uma condenação antecipada e vou pegar aqui um pedacinho da palavra do Poit, da fala do Poit aqui, para dizer que concordamos muito no sentido de que as prisões precisam ter de fato revisão, precisam ser muito criteriosas, né, para submeter uma pessoa à prisão. As análises precisam ser muito criteriosas, mas a condição do Anderson Torres hoje, ela não difere da maior parte da população que está em situação de aprisionamento, né, tá barbudo, tá ali emagrecendo, isso infelizmente é a realidade do nosso sistema prisional. Então não dá para a gente conseguir, e as circunstâncias nas quais ele se encontra hoje aprisionado são muito melhores do que a maioria da população. Então é muito importante que a gente consiga ter isso em mente também, para que a gente não reproduza essas distinções que a seletividade do sistema criminal impõe às pessoas. Priscila, só para complementar, eu concordo com o que você falou agora, um erro não justifica o outro, né? As mesmas condições ruins que ele está, embora melhores que a grande parte da população prisional, a gente tem que olhar para todo mundo. Inclusive, cito mais uma grande mulher aqui, que estive no Cívico, já falei dela aqui, que é a Patrícia Vilela, que tem o projeto Humanitas, que faz um trabalho com egressos prisionais, faz um trabalho com mulheres em cooperativas, que muitas vezes estão lá, Lu, a gente comentou naquela notícia da mula, lembra? Né? De transporte de drogas para presídios, são presas e às vezes não tem uma saída. Então, é importante a gente olhar para esse lado. Eu queria pontuar e citar mais uma grande mulher aqui, que é a Patrícia, que faz um belo trabalho. Muito bem. Essa prisão, desde o 8 de janeiro, né, a gente tem aí de forma inusitada setores conservadores e setores progressistas falando sobre condições carcerárias, quando era uma pauta muito ligada aos setores progressistas e agora ela tomou conta de todos os setores por conta dos presos do 8 de janeiro. A Samantha está pedindo para falar, vai, Samantha. Eu só queria deixar claro aqui, porque realmente se tratam de processos diferentes, tanto o processo administrativo como o processo judicial, como a doutora Gabriela colocou, eles correm em separado. Mas a gente já tem também o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça que quando há absolvição no processo judicial, isso isenta a responsabilidade no processo administrativo. Daí eu achar temerário já se condenar administrativamente o Anderson Torres sem esperar o processo judicial penal, porque se ele for absolvido no processo judicial penal, vai ter que se reverter essa decisão no âmbito administrativo. Acho que é fato que tem aqui uma divergência de ponto de vista que ela não será sanada. É isso, ponto de vista diferente.